vai descobrir. E como é que faria, por exemplo, a gente vai então trazer a música para as escolas, vão aperfeiçoar isso, né? E você está falando dessa coisa de ter a vivência. Como seria isso no âmbito escolar, vai? Isso uma discussão muito grande, né? Que depois que eu entrei nesse universo da educação musical, né, na academia, que eu fui ver a quantidade de educadores incríveis que tem. Eu não tinha a dimensão disso. Mas eu sempre gostei. Eu nunca dei aula como uma atividade, né, de complemento da que eu não podia tocar. Eu dei aula porque eu sentia que tinha uma... Assim, na prática era assim, eu percebia que eu tinha uma facilidade de aprender e eu poderia criar atalhos para quem tivesse dificuldade. Entendi. Eu conseguia fazer essa... A minha percepção desse ofício foi essa. Ah, que legal. Bom, se eu consigo atalho para mim, eu consigo atalho para o outro. Foi uma Você relação sentiu que assim. você tinha como que um dever, então, de uma Eu missão. acho, que uma vez você falou isso daqui, eu concordei total, assim. Eu acho que qualquer área que você trabalha com muita profundidade vira uma missão, né? É. Não, exato. Não, e se você percebeu o benefício e tal, você quase que colocou se sentiu quase que na obrigação. Porque eu não né? entendia. Olha que coisa louca, né? Eu vou complementar, não vou sair da tua pergunta, mas eu chegava para meus amigos, você toca? Não. Por quê? Ah, porque meu pai e minha mãe não gostam. É. Mas vocês escutam música? Não. É Mas complicado mesmo. você pode tocar? Não. Mas por que você não toca? Eu achava esquisito, porque eu era criança e eu não tinha isso não era um problema. Uhum. E quando a gente é criança, a gente acha que a nossa casa é igual em qualquer lugar, né? A gente é tudo igual. Então eu ia na casa e falava assim, mas vocês não escutam música? Não. Por quê? Aí eu não consigo fazer isso. Mas por quê? Se eu consigo, você consegue. Sim. Eu achava óbvio, mas não, entre eu conseguir e ele não conseguir, tinha um abismo gigantesco. Sim. Eu tinha uma facilidade que foi me dada. Ué. E o outro, não. Então, como é que eu posso achar que ele vai conseguir? Então, é difícil. Você tem que construir mesmo ao redor o ambiente musical, né? Pegando isso que você falou das escolas, então a minha pergunta é assim, como montar um programa onde que não vai ter evasão? Das pessoas desanimarem e saírem. Só para você ter uma ideia, na década de 50 ou 60, o curso que mais tinha evasão na Inglaterra era o de música. E com toda a infraestrutura possível e imaginável. Bicho, olha isso, né? Porque era insuportável. Era chato. Quando eu estava na fanfarra, eu me divertia pra cacete. Quando eu ia ter aula de música, que foi nos últimos anos, foi em 80, eu já estava na fanfarra 3, aí a gente foi ter aula de formalização, né? Partitura e tal. Na fanfarra não tinha partitura, era tudo na orelhada. O professor mostrava lá como é que você fazia, você aprendia e tocava. Era tudo decorado. Mas aí na aula de música, era uma bosta. Não era legal. E eu ficava assim, estou tendo aula de música e estou achando isso aqui uma merda. E aí o pessoal que não tocava entendia a fração, né, das notas e tirava 10. Eu falei assim, mas você não toca. Assim, eu toco, não estou entendendo essa merda. E você consegue passar e eu estou tirando nota ruim. Mas você acha isso legal? Ah, não, mas isso aqui é um símbolo matemático. Eu não entendi essa relação. Eu falei, como é que um cara não toca e entende partitura e eu toco e eu não entendo e a professora não está resolvendo merda nenhuma? Vão de serviço total ali. E tinha aqueles que falavam assim, eu não consigo tocar, eu não consigo entender. Música é uma merda. Eu só gosto de escutar. Não é... Exato. Isso que eu estou falando em 1980, né? Que deu esse conflito. Aí a pergunta é, como você cria um ambiente de pessoas, pelo menos, aprender a escutar a música? Claro. Isso eu acho fundamental. É mais importante do que saber tocar. Mais importante que saber tocar. Que nem eu falo assim, eu uso uma metáfora, uma analogia assim. Um enólogo que trabalha com vinho, ele não sabe fazer vinho. Fala, faz vinho aí. Eu sei como é que faz, mas ele não sabe fazer. Uhum. Mas quanto que ele manja de vinho? Uhum. Aí você pega um cara que é um produtor de vinho, ele já
é um enólogo de graça, mas ele faz vinho. Sim. Então, a gente tem esses dois tipos aqui. O enólogo, então, não é um cara que mexe com vinho. Ele não produz vinho, mas ele é um cara que sabe o sabor de vinho. Sim, que pode se tornar um produtor de vinho. E que consegue iluminar também ou ampliar a experiência dos outros. Porque quando você conversa com um enólogo antes de tomar um vinho, por exemplo, e ele te fala, olha, sente isso, sente aquilo, a percepção. Harmoniza com queijo, harmoniza com damasco e tal. Tem um amigo meu que ele é. Então, toda e vez... aí a experiência no vinho é completamente outra, depois que você... Orientada. Então, a minha pergunta é assim, será que a gente precisa fazer todo mundo tocar primeiro? Não, talvez não, né? Mas assim, escutar, né, e prestar atenção. Porque se você vai falar, por exemplo, de literatura, você vai ler, você não vai escrever. Você vai aprender a ler, você vai aprender a entender o que é poesia, o que é literatura A, B, C. Você é um apreciador mais profundo. Eu acho que uma coisa que seria mais interessante é ensinar a escutar música, não ouvir. Com certeza. Ouvir, todo mundo ouve. Todo mundo ouve, né? Eu tenho essas duas palavras bem distintas, né? Tá. Ouvir é bem assim, ó. Né? Tá ouvindo, ouvir falar, né? Escutei. É um foco. Tá. Né? Tipo just looking, né? Tô dando uma olhadinha. Eu vi. Não, entendi. Ele é seletor. Uma atenção ali auditiva. E eu tive um pouco disso. Meu pai ficava, escuta isso aqui, olha isso aqui. É mesmo, Olha isso aqui. Ó, essa música foi gravada pelo Ray Charles, mas não é dele. Não é dele, mas parece dele. Então, quem gravou foi esse cara.